te ouvir sobre esse mesmo ponto. Qual é a sua análise? O que você acredita que pode ter de impacto sobre as eleições municipais? Eu ainda faço uma análise, eu acho que é o seguinte, o impacto da saída do Twitter, né, pelo tempo que for, para sempre ou por alguns dias ou por semanas, vai saber, eu acho que ainda é bastante limitado. Eu acho que a sociedade brasileira não vive sem o WhatsApp. Aí sim, eu acho que se fechar o WhatsApp, vai ter gente gritando sem parar, vai ter gente tipo, passando mal, tudo, né? Como já aconteceu com algumas horas de suspensão aqui e ali. Agora, eu acho que a sociedade. Eu não estou defendendo que a sociedade viva sem o Twitter, estou só falando que a sociedade vive sem o Twitter, né? Eu acho que jornalista vai ter dificuldade de viver sem o Twitter e outras pessoas, mas a sociedade como um todo, não. E por que que isso é importante? Porque isso, na verdade, diz respeito um pouco ao tamanho do impacto disso no debate, de uma maneira geral. É claro, eu concordo com o Cláudio, né? De determinados candidatos vão se apropriar disso e vão colocar isso, e vão discutir, e vão falar que, olha, veja só, né, isso aqui, olha o que eles fizeram, censura, é o do Alexandre de Moraes, que é amigo de tal, que é amigo de tal, a culpa é sua também, tudo isso mais. Vai acontecer? Vai. Por outro lado, o poço o poço de difusão de ódio, de intolerância que havia se tornado o Twitter não vai estar disponível. Tem isso também, né? Aí o pessoal fica, ai, mas chocado, eu não estou defendendo que não esteja, estou falando só que não vai estar. Então, se por um lado, as ferramentas da extrema-direita, ela ganha um ponto para poder bater, não estou falando argumento, porque do outro lado tem bons argumentos também. Afinal de contas, o Brasil teve a soberania dele colocada em xeque no momento em que um bilionário chega e fala: eu vou escolher a decisão judicial que eu vou cumprir, não importa. Eu vou escolher porque eu sou dono da rede e acabou. E aí cumpre-se a lei e aí o pessoal frita. Então, é claro, tem argumentos dos dois lados. Tem o argumento de alguém que está falando: olha, desculpa, a pessoa não é porque é rica, é bilionária, que ela pode fazer o que ela quiser no Brasil. Ela tem que respeitar a lei como se fosse um pipoqueiro, né? E tem gente que fala: não, isso é uma censura, tudo isso mais, né? Tem isso. Só que a segunda discussão, e acho que num segundo momento, é o ponto de que o Twitter aqui, muito, por mais que seja uma ferramenta útil para muita coisa, por outro lado, gente, tá rolando no Twitter, não sei, é que eu acompanho isso no dia a dia e é degradante, na verdade. O Twitter estava sendo usado para aliciamento de jovens que fazem ataques em escolas. Aqueles ataques armados, sabe? Houve. Isso foi identificado. Tem grupos e mais grupos que estavam se organizando lá dentro para poder atacar a escola. E o Twitter, antigamente, ele tinha um sistema de moderação muito forte, muito bom, que limava isso. Ele não limava críticas políticas, ele limava ódio e intolerância. E agora não, foi pro beleléu porque o Musk mandou derrubar esse sistema de moderação. Então, se num primeiro momento, sim, vai ter toda essa discussão, num segundo momento, você vai ter que ter essas redes se reestruturando. Quando o Trump saiu do Twitter, foi saído do Twitter lá atrás, exatamente porque estava propagando ódio, intolerância, um monte de coisa nos Estados Unidos e acabou criando a sua própria rede social, o pessoal foi para a rede social dele. É ruim porque você cria mais uma bolha? É, mas você diminuiu a taxa de contaminação também do discurso de ódio e intolerância, até que o Elon Musk comprou o Twitter e convidou, inclusive, o Trump de volta. Então, eu acho que sim, vai ser usado por ambos os lados também. Vai ser usado porque tem um argumento do outro lado, como eu disse, de que, olha, você está querendo que uma pessoa só porque é rica possa fazer o que quiser no Brasil? Né? Porque tem um bom argumento no meio de tudo isso, né? Claro que ninguém queria ver uma rede social desaparecendo, mas ao mesmo tempo é justo que alguém que não cumpre a lei continue operando. Ah, mas foi comunicado de última hora. Vamos lembrar que essa intimação digital ela foi, na verdade, a hora extra, porque a primeira intimação não era digital. Tá todo mundo falando que só houve intimação digital, não é verdade. Tinha havido já uma intimação anterior no meio de agosto. E aí foi recebida. E nada foi feita. E aí agora veio a segunda intimação digital. Né? Então o processo é muito mais complicado do que o pessoal imagina. Da mesma forma, a natureza do Twitter saindo, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. O que vai acontecer com o debate público sem o Twitter? Provavelmente, muitos formadores de opinião já estão migrando para o Threads, por exemplo. Só que a questão é,
E toda essa questão desse ódio, dessa intolerância, vai migrar para outra rede, vai migrar para o Threads, vai migrar para o Telegram, vai migrar para algum lugar, ou não vai para migrar para lugar nenhum? Eu não acho que você acaba com por canetada com ódio e tolerância, mas determinados processos são, é claro, acontecem. Só para terminar, Raquel, eu concordo com o João Brandt quando ele fala que se tivesse avançado na regulamentação das plataformas, a gente teria uma solução diferente para isso. As plataformas iam ter regras mais claras para seguir. Né? E você não precisaria, inclusive, de decisões judiciais duras nesse sentido. Por quê? Porque ao longo do tempo você teria uma agência olhando para que as plataformas sociais estão fazendo, e se elas estivessem desrespeitando a lei brasileira, ser multadas, ser punidas e por aí vai. Agora, o que que a gente também não pode, e eu acho que é o seguinte, para finalizar mesmo, né? O que que o Musk estava fazendo com tudo isso? Ele está incentivando o comportamento golpista dentro do Brasil. Você sabe que golpe, tem a versão antiga de golpe, que é aquelas colunas de tanques descendo de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro ou até Brasília, ou um cabo e um soldado chegando até o STF e fechando na mão armada, né? Isso é um golpe tradicional. Só que golpe você tem quando você não tem quando você tem o desrespeito sistemático a respeito de decisão judicial. Quando você não tem a justiça para de ser levado em consideração, você tem um golpe também. Você tem um atropelo do poder de um dos poderes da República, né? E o que que acontece é que o Musk, com esse comportamento, está incentivando todo um grupo social que discorda dele. Eu coloco a extrema-direita diferente do campo democrático, está incentivando a extrema-direita que durante 4 anos de Jair Bolsonaro já ouviu dia e noite que o STF não pode a decisão ser cumprida, tem que se desrespeitar, e que isso levou aquele caldo do 8 de janeiro, quando as pessoas atropelaram literalmente o STF, Congresso e o Palácio do Planalto. Então o que acontece? As pessoas já ouviram durante 4 anos o quê? Tem que desrespeitar a decisão judicial se você considera a decisão judicial injusta, o que é um absurdo. E agora um bilionário fala, não vou cumprir, e dane-se. E aí fica por isso mesmo, não pode ficar por isso mesmo. É triste que o Twitter tenha saído do ar, mas ao mesmo tempo seria mais triste ainda conviver com uma situação de que alguém que é rico pode tudo e o resto da sociedade tem que simplesmente ficar olhando. Não, ele está desobedecendo uma decisão judicial, ele está estimulando a desobediência das pessoas a ordens judiciais. Agora, tem implicações, né? Você não tem dentro do Threads ou dentro de outras redes as mesmas funcionalidades do Twitter e os mesmos líderes, os mesmos formadores de opinião. Significa uma restrição e um isolamento do Brasil nessa rede. Assim, ponto. Sim, mas é que a sociedade tem que aprender, né, também, A né, gente vai ter Raquel? que arcar com É, esse custo. Assim, sim. não é a sociedade que vai ter que aprender, né? Assim, a gente vai ter que lidar com isso. Estamos na mesma situação de países como China e Irã. Assim, é só um fato, Mas, é só um dado da realidade. Assim, então, mas teremos não que é, lidar mas com a gente isso. não está Tem na essa mesma. implicação. Tem esta implicação. Mas não é exatamente a mesma situação de China e de Irã, porque a gente não tem um governo em que, Não, neste inclusive, as ponto leis específico. Neste impõem. ponto Mas não, a gente não tem um específico. governo que as leis impõem que, olha, estamos impondo a censura generalizada. Não é uma questão de censura generalizada. O que a gente tem é o descumprimento de uma decisão judicial, descumprimento de decisões da justiça, descumprimento da lei. Ou seja, a consequência da suspensão da plataforma neste momento não é porque o Estado quer simplesmente evitar que qualquer crítica ao Estado desapareça, como acontece na China, no Irã e um monte de governo autocrático. Não, Neste Léo, você está momento, falando. a Então, é que consequência você é a está. mesma, mas Então, o é que 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 você está acontece é falando que da na prática a razão. causa. É que você está Oi? falando da causa, eu estou falando da consequência, né? Existe uma causa que É ela que é você falou. justificável, mas existe uma consequência que teremos todos que lidar e ela vai estar aí, ela vai Não, estar posta. sim, Deixa eu é que trazer a para a nossa consequência discussão. aposta, mas é que a gente tem que botar na linha, na balança também. Tipo, é um custo que a gente vai ter que pagar, infelizmente, eu concordo com você que é infelizmente, mas em detrimento da outra opção. A outra opção é simplesmente ignorar a decisão judicial.